Olá, falantes, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu trouxe um tema que eu sei que ele é desejado pela maioria das pessoas, porque quem não quer influenciar outra pessoa? Quem não quer ter esse poder de convencimento, de falar algo e a outra pessoa agir a partir do que você diz? Seja para você vender um produto ou um serviço, ou você é líder de uma empresa e você precisa ter a atenção da sua equipe. É dentro de casa que você quer ter esse poder, você gostaria de ser mais ouvido pelas pessoas da sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, enfim. Eu estava revisando alguns livros meus. Esse livro aqui, quem não conhece, se você nunca leu, pelo amor de Deus, é obrigatório. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Isso é uma bíblia para todo mundo que estuda comunicação. Só que quando a gente está fazendo conteúdo para as redes sociais, a gente resgata aqui algumas anotações. Os meus livros, eles são todos marcados, gente, todos cheios de anotações de quando eu estou estudando. E aí ela abriu exatamente nessa página, que há muito tempo eu fiz um conteúdo sobre isso lá na rede vizinha, lá no Insta. E eu falei, cara, eu vou levar isso para o Instagram porque eu acho que vai ajudar as pessoas lá. E no capítulo 3 ele fala assim: aquele que conseguir isso terá todo mundo a seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Ou seja, você já parou para pensar o que verdadeiramente faz uma pessoa querer seguir o que você está dizendo? Segundo Dale Carnegie aqui, isso é tão óbvio, gente, é o seguinte: a única coisa que faz, o único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa, ele fala isso na página 65 aqui do livro, é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como realizar o seu intento. Se você já estuda um pouco sobre marketing digital, sobre marketing na verdade, você já entende um pouco disso daqui. Mas vamos trazer isso para uma realidade nossa, para você saber como você faz isso no dia a dia. Eu vou contar o que o meu marido fez comigo, ali mais ou menos em 2016, e que é um exemplo claro de como você usa, não é, o desejo da pessoa, a vontade da outra pessoa, para influenciá-la a fazer aquilo que você está propondo. Eu e meu marido, a gente ainda tinha contas separadas, contas no banco separadas. Eu tinha a minha conta, ele tinha as contas dele. Acabava que a gente não tinha um planejamento financeiro de casal. A gente comprava as coisas para casa, óbvio, mas eu tinha meu dinheiro, ele tinha o dinheiro dele, eu fazia o que eu queria. E ele vivia falando para mim: amor, você precisa economizar. Nessa época eu trabalhava em CLT, eu trabalhava na TV, ainda ganhava muito bem, eu era apresentadora de TV. Mas a verdade é que o dinheiro, gente, do jeito que eu ganhava, esse dinheiro ele descia pro ralo e eu não tinha controle disso. Então ele falava assim: amor, você precisa economizar. E na minha cabeça, a única coisa que soava era: tá querendo me controlar. Ou ele falava assim: vamos ter contas conjuntas. E na minha cabeça, de novo, só o que passava pela minha cabeça é: ele quer ter conta conjunta comigo para saber para onde, como é que eu tô investindo meu dinheiro e dar pitaco ali. Não quero, está querendo me controlar. Até que um belo dia, eu chegando do trabalho, já era tarde da noite, ele me convidou para uma sessão de cinema diferente. Ele fez: amor, vem aqui no escritório. Eu entrei, ele me sentou na frente do computador, eu já tava cansada. Eu falei assim: amor, pelo amor de Deus, tô cansada. Tô chegando agora do trabalho. Ele: não, assiste isso aqui. Gente, ele fez uma apresentação de PowerPoint para mim. Uma apresentação de PowerPoint para mostrar que se eu entrasse no planejamento financeiro que ele tinha montado, tudo que nós como casal e eu também, como individualmente falando, como mulher, poderia conquistar se eu passasse a economizar daquela forma que ele estava falando, nesse caso, gerenciar melhor o meu dinheiro junto com o dele. Então ele mostrou as viagens internacionais que a gente podia fazer por ano, viagens nacionais também, a frequência que a gente podia mudar de carro, equipamentos, outras coisas que eu gostaria de ter, cuidados comigo, cuidados pessoais que eu ia passar a ter com frequência, não só quando desce. E o meu olho, assim, brilhou. Ao mesmo tempo que eu ficava pensando: meu Deus, como foi que ele teve tempo de fazer isso? Eu vi o mundo de possibilidades que se abriu na minha frente. Então ali eu comecei a enxergar não a economia que ele estava propondo como restrição e como algo que ele queria para me controlar. Ele deu um jeito de me mostrar o que eu ganhava se eu fizesse o que ele estava propondo. Então você pegou a ideia? Ele conseguiu me influenciar porque ele parou de falar o que ele queria e começou a me mostrar que eu ganhava se eu fizesse o que ele estava propondo. Então você tem que usar esse princípio também. Se você quer que uma pessoa ela faça aquilo que você está propondo, foque o seu discurso no que ela ganha e não dela fazer algo porque você está propondo ou porque você quer aquilo. Por exemplo, imagina que você é meu funcionário na minha empresa e você fala pouco nas reuniões. Como seria o jeito errado de eu te influenciar? Era se eu olhasse para você e dissesse assim: amigo, eu preciso que você fale mais nas reuniões. Você não fala e eu acabo sem saber, a reunião ela fica parada, fico só eu falando e fica aquela monotonia. Então eu preciso que você participe mais, até para dar exemplo, para que os outros também queiram falar. Olha só, até agora eu só estou mostrando para você o que eu quero e o que seria benéfico para mim. Como seria, pegando aqui o princípio do Dale Carnegie, diferente? Era eu olhar para você, do mesmo jeito eu dizer: amigo, fale mais nas reuniões. Quando você fala mais nas reuniões, você tem a oportunidade de me apresentar as suas ideias, a mim e ao resto da equipe, e a gente tem também a oportunidade de enxergar todo o seu potencial, que quando você fica calado, você não se expressa na reunião, a gente não tem como saber. Então, muitas vezes, você tem ideias, você tem projetos que poderiam ser abraçados pela empresa, e isso não acontece porque você não nos expressa.
E à medida que você vai falando mais nas reuniões, você vai ganhando mais confiança, você vai transmitindo mais uma postura de uma pessoa que merece estar em determinado cargo, você de repente daqui a pouco pode ser promovido. Percebeu a diferença? Então observa como que você hoje está tentando convencer o seu público, o seu cliente ou as pessoas que você convive na empresa. Será que você está focando mais naquilo que você quer? Você fica expondo mais para as pessoas o seu desejo e não o delas, o que elas ganham se fizerem o que você está propondo? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, já curte aqui para ajudar a crescer o canal. Se você ainda não me segue, começa a seguir. Aqui no canal você tem muito mais oratória e menos firula. Eu sou a Delma, mentora de comunicação e oratória. Ajudo pessoas a se comunicarem com persuasão e com eloquência para conquistar os seus sonhos, os seus projetos. É um prazer estar aqui falando com você. E faz o seguinte, deixa uma sugestão aqui embaixo nos comentários. Qual é uma dificuldade que você tem hoje com comunicação, uma curiosidade que você tem sobre como usar a comunicação para conquistar determinado intento? Coloca aqui para mim e a sua sugestão pode ser o nosso próximo vídeo. Até lá!